nós, a essência do amor começa a nos habitar. Se a graça dele nos invade, ele transmite amor e nós sentimos amor e nós mergulhamos nesta graça bendita. Eu e você precisamos mergulhar e desfrutar desse amor. Deus está falando, filhos, desfrute desse amor. Esse amor está disponível. Ele está disponível a todos vocês. Eu estou aqui, eu sou amor. Então creia que eu estou cuidando de vocês. Por muitas vezes nós não mergulhamos, não entendemos. Porque, por muitas vezes, nós precisamos entender que a palavra precisa governar, não os sentimentos. Porque, às vezes, os sentimentos nos traem. Não que não os tenhamos, mas às vezes as circunstâncias não nos deixam, dentro de uma ótica natural, entender que há um amor, porque dentro de uma ótica natural nós olhamos circunstâncias e circunstâncias geram sentimentos, mas entenda uma coisa, nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pelo que cremos, e a palavra diz que Ele é amor, Deus é amor, então mergulhe nesse amor, mesmo que os teus sentimentos não estejam captando isso, creia na palavra, deixa a palavra governar. Porque fé, por muitas vezes nós não sentimos, não se sente. Fé, nós sabemos. Oi? Vocês não entenderam? Como vem a fé? Oi? Como a fé é estabelecida dentro de nós quando a palavra entra. Então, se eu tenho palavra, eu creio na palavra, mesmo que os meus sentimentos estejam desvirtuados, que meus olhos não estejam vendo, eu creio, porque a palavra foi liberada. Perguntar, você pode, às vezes, entrar no culto aqui e não ter nenhuma arrepio, mas a palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele... Então, queridos, às vezes você pode não estar sentindo, mas se você crê, você vai desfrutar da presença dEle, porque a palavra é que governa. Romanos é um livro tremendo. E ele começa a trazer um aspecto sobre nós. E muitas pessoas não desfrutam dessa presença ou não mergulham nesse amor, porque não se sentem merecedores. Por causa da consciência e da condenação. E uma das coisas que nós precisamos ter é convicção que nós fomos justificados por Ele e que não há condenação em nós. Levante as suas mãos e glorifique. A Bíblia fala que aqueles que se aproximaram, aqueles que confessaram, aqueles que confessam seus pecados, aqueles que confessam como Senhor, eles têm os seus pecados perdoados. Ele é justificado. Nós somos justificados e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Ele veio como homem, Ele desceu, Romanos está falando isso, Ele veio na forma humana, absorveu o meu pecado, sentiu as minhas dores, morreu pelo meu pecado e me livrou da condenação. Esse é o favor da graça sobre nós. De um amor incondicional. A gente fala sobre o amor incondicional. Ele morreu por nossos pecados e Ele nos justificou. Em 1 João 4:10.
Fala o quê? Hein? Nisto consiste o amor. 1 João 4,10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos. Na última live, e aí você pode rever as lives, porque o apóstolo tem ensinado e falado muito sobre o aspecto do amor de Deus através da sua graça. Na última live nós falamos sobre a propiciação. Você sabe que foi construído o tabernáculo, amém? O sumo sacerdote entrava uma vez por ano, para fazer a expiação, porque precisava que alguém morresse e um sangue fosse derramado para que houvesse justificação. Vocês estão comigo aí até? E aí ele entrava com esse sangue e aspergia sobre o propiciatório. Propiciatório é a tampa onde ficava a arca, era a tampa da arca. E eu expliquei e falei que dentro da arca existiam os símbolos da rebelião e do pecado do povo de Israel. Quando Moisés recebeu as tábuas, aquele povo, quando ele desceu, ele quebrou as tábuas por causa da idolatria. E ali estava dentro da arca as tábuas. Ali estava a vara de Arão, que era o símbolo da idolatria, porque quando Moisés subiu, o povo requereu um ídolo, e eles pegaram todas as riquezas que haviam saído, o ouro, as pratas, as coisas que eles tinham saído, que Deus tinha dado a eles, para que eles levantassem altares ao Senhor, eles foram e levantaram ídolos. E construíram um bezerro de ouro, e ali a vara de Arão simboliza a idolatria, e aquele homem levantou, pressionado pelo povo, um bezerro de ouro. Ali estava o quê? Mas o quê? O maná, que simbolizava a falta de gratidão, porque aquele povo foi sustentado poderosamente, com milagres, e Deus fazia sustento, as suas sandálias não gastavam, as suas roupas não gastavam, eles recebiam, e eles se levantaram contra o Senhor e falaram: só temos esse maná. Então dentro da arca simboliza o pecado, a rebeldia, e a tampa, o propiciatório, recebia o sangue. Era como se Deus olhasse de cima. Quando o sangue é aspergido, ele não via o pecado do povo, e ele realmente perdoava o pecado, porque ele não conseguia enxergar o pecado, e o povo era justificado. Então sempre para que nos fôssemos tirados da lei, precisava haver um justificador. Porque a Bíblia fala em Romanos, como está escrito aí, nós lemos, que a lei era enferma, a lei não foi capaz de produzir em nós a santidade que Deus requeria de nós. Então tinha que ter um justificador. Então veio o sumo sacerdote, o Senhor dos senhores, o Filho, veio ao mundo e entrou diante, e morreu e derramou o seu sangue para que houvesse um justificador. Então ele me tirou da lei, da condenação e da morte, e nos trouxe para o Espírito da vida. A lei dos céus, a lei do Espírito e vida agora governa sobre mim, porque o amor dele me alcançou. Então eu não vivo mais debaixo de uma condenação, porque quando o inferno olha para mim, ele não consegue enxergar o meu pecado. Quando Deus olha para mim, ele não é o meu pecado, ele vê um homem nascido de novo, justificado pelo um sangue que foi derramado. A Bíblia fala que ele é um justo juiz, e que ele chega diante do Pai. Imagine ele chegando comigo lá e falando assim: ó, isso aqui é o John.
O John tem um montão de defeito. E a gente não vai negar o defeito dele, o pecado dele. Mas eu sou o justo juiz. Eu morri por ele. E eu consigo penetrar no Santo dos Santos e ter acesso ao trono da graça. Então nós temos que mergulhar nesse amor, porque esse amor nos proporcionou viver uma vida íntima, absorvendo o valor da graça de Deus. Hoje eu tenho salvação, hoje eu não vivo mais debaixo de uma condenação. Então hoje eu e você precisamos viver debaixo de uma convicção. Não viva debaixo de condenação, há um justo juiz. Há um sumo sacerdote que entrou e fez a propiciação, nos tornou propício pelo seu sangue. Então, queridos, louve a Deus e engrandeça ao Deus. Quantos são aqui gratos ao Senhor, porque não há condenação sobre nós? O amor dele se manifestou, a graça dele. Levante as suas mãos e agradeça, debrados de alegria, e glorifique. Ei, há uma graça sobre nós. Nós não queremos trazer uma diminuição do cristianismo, uma diminuição do padrão de Cristo. Nós entendemos que há dois ladrões. Jim Keller, ele fala uma coisa. Eu li, nem conheço Jim Keller, mas eu li. Por isso que eu estou fazendo, porque não sou eu que estou falando, então eu estou dando mérito a quem falou. Ele falou que o cristianismo tem sido pregado entre dois ladrões. O legalismo e a libertinagem. Jesus foi pregado entre dois ladrões, mas o cristianismo continua sendo, às vezes, colocado entre dois ladrões, porque falta equilíbrio, às vezes, para entendermos os princípios e entender o valor do amor e da graça. Quando nós estamos falando sobre a graça, nós não queremos diminuir o padrão do cristianismo de hoje, nós queremos elevá-lo. Porque se você for estudar o Sermão do Monte, o princípio do Senhor, ele não baixou o nível do cristianismo, a lei de Moisés, mas ele ampliou o nível, porque você agora tem possibilidade de viver atrelado nos santos dos santos, e você tem a graça e o Espírito sobre você. Então você tem condição de viver além do que a lei de Moisés estabeleceu. Tem um filho de Deus aí para dizer amém, pelo menos? Um outro aspecto que a gente fica e que a gente precisa ter convicção é que o amor de Deus nos auxilia nas nossas fraquezas. Quantos podem glorificar a Deus? Estou ministrando em cima de Romanos. Quando você chegar em casa, você leia Romanos. Quando você começa a estudar Romanos, mas estou ministrando em cima de Romanos 8. E lá no versículo 26, fala assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas. Quantos entendem que há fraquezas em nós? Só alguns, né? Mas quantos entendem que há fraqueza na sua carne? Mas ele fala que há um Espírito que vem sobre nós. Por causa do seu amor, ele derramou o seu Espírito sobre nós. Romanos 5:5 fala assim: ora, Romanos 5:5, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ora, a esperança não
confunde, porque há um amor soberano de Deus que derrama seu Espírito. E aonde está a nossa fraqueza? A nossa fraqueza está na capacidade, às vezes, natural de olharmos circunstâncias e não acreditarmos naquilo que Deus pode fazer sobre nós. A esperança, às vezes, vai embora. Mas Ele está mostrando que dentro dessa nossa fraqueza, dentro dessa nossa debilidade, o Espírito Santo vem por causa do amor de Deus e inunda o seu coração, abre o seu entendimento, enche o seu coração de esperança e não desiste, você não desiste, Ele te revigora, o Espírito Santo traz a esperança novamente sobre o seu coração, mesmo que os teus olhos não vejam, porque nós não estamos vivendo simplesmente pelo que sentimos, mas nós vivemos pela palavra e nós cremos que o Espírito Santo está intercedendo, está nos ajudando e nos fortalecendo nas nossas fraquezas. Romanos 15, 13. E o Deus da esperança vos enche de toda alegria, de todo gozo e toda paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperanças no poder do Espírito Santo. Quantos creem no poder do Espírito Santo? Levante as suas mãos e agradeça o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Sabe o que é que acontece? Às vezes nós olhamos para a circunstância, nos falta esperança. Às vezes o inferno quer se levantar contra nós para nos matar, tirar a convicção, a fé, a plenitude da nossa fé nele. Mas nós temos o Espírito Santo que vai nos ajudar, nos fortalecer e vai nos tornar ricos de esperança. O inferno não vai poder deter uma igreja mergulhada na palavra do Senhor, entendendo o amor dele, porque o amor dele vai nos levar a ser ricos de esperança, porque o Espírito estará sobre nós. A falta de esperança é uma coisa que tem acontecido, e às vezes dependendo das circunstâncias que nos abatem, que nos cercam, muitas pessoas começam a desacreditar no amor do Senhor. Mas o Espírito Santo vai estar nos ajudando. Quantos creem que Deus tem coisas maior por causa da esperança que te habita? Fé é aquilo que nós temos entendimento, é a certeza das coisas que não se veem, dos fatos ainda que nós não vivemos. Nós acreditamos que já aconteceu, e a esperança faz nos motivar, porque mesmo que ela não esteja acontecendo, eu creio que ela virá. Nós temos o amor de Deus, a grandeza do amor de Deus, e nós vamos desfrutar do amor de Deus. Nós não vamos ficar rodeando no deserto, porque é uma promessa sobre nós, e nós não perderemos a esperança, porque é uma promessa sobre a sua vida. Quantos têm promessas de Deus? Quantos têm promessas de Deus? Então nós não perdemos a esperança. Nós não rodearemos no deserto e não morreremos. Nós temos uma graça disponível a nós. Nós temos uma promessa. Encha seu coração de esperança. Há uma palavra liberada, há um amor liberado sobre nós. E nós vamos desfrutar do grande amor de Deus. Nós vamos desfrutar das grandes manifestações do amor de Deus. Pela sua graça. Não porque nós merecemos, mas por causa da sua graça. Terceiro item que eu queria falar. Eu preciso crer e ter convicção que há um amor de Deus pleno que cuida de mim.
Quantos creem que Deus cuida de você? Quantos creem que Deus cuida de você? Romanos 8, 28. Ele fala: sabemos o quê? Sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por muitas vezes, nós somos rodeados de muitas adversidades. Uma Duda, né? Caindo da escada e tendo um acidente. Perplexos, mas não desamparados. Sabemos que todas as coisas cooperam. Repita comigo: eu sei. Mesmo que eu esteja diante de coisas boas ou aparentemente ruins, eu continuo crendo no amor de Deus e que o amor de Deus está cuidando de mim. Eu e você precisamos ter essa convicção. Por isso ele fala: sabemos, e não eu sinto. Porque a fé não se sente, a fé se sabe. A fé se crê, embora envolva sentimentos. Mas por que você está falando isso, queridos? Porque Noé constrói uma arca sem nunca ter visto chuva. Isso é fé. Abraão sai de um lugar e vai para um lugar pela fé. A fé, ela não envolve o aspecto, eu não estou sentindo. Porque sentimentos levam a gente a não orar. Não estou sentindo de orar, não. A fé sentimentos me levam a não vir o culto. Sentimentos me levam a lugares onde a minha alma me conduz. Mas a palavra e a fé, que eu sei, me leva a depender dos céus e acreditar todos os dias que se eu estou passando alguma coisa adversa, Deus não me abandonou, porque a palavra dele me diz que ele estaria comigo todos os dias, todos os dias. Então a palavra diz, então eu creio na palavra, eu não creio nos meus sentimentos. Por isso eu sei, porque a palavra me diz que Ele está, a palavra diz que Ele cuida, a palavra diz, se eu tenho enfermidade, Ele é o Jeová Rafa. A palavra diz, se eu estou em aperto, Ele é o Deus da minha provisão. Às vezes nós somos tomados de sentimentos. Converso que vocês estão ministrando essa palavra, porque essa semana alguma coisa e uma guerra se estabelece dentro de nós. Às vezes. Mas entenda, nós não podemos viver escutando o que as pessoas falam e as circunstâncias falam. Nós precisamos viver daquilo que Deus fala. Eu e você precisamos viver naquilo que Deus fala. Se você ouve mais as vozes, isso gera uma incredulidade, mas se você confirma e tem convicção e firmeza que a palavra foi liberada e ela é viva e eficaz, você não será abalado.
E é essa convicção que Paulo tinha. Essa convicção que Paulo foi forjado. E ele diz, né, que todas as coisas, repita comigo, todas as coisas. Quantos amam a Deus aqui neste lugar? Quantos amam a Deus neste lugar? Quantos podem celebrar com brados de alegria e celebrar? Quantos podem bendizer ao Senhor? Quantos podem dar brados de alegria dizendo: eu sei que tu cuida de mim. Essa adversidade, essa luta, ela não me tirará da dependência dos céus, porque eu sei. Jó passando, eu gosto muito do livro de Jó. Não tenho a força que ele tinha. Mas ele diz uma coisa plena. Diante de toda a luta, diante de toda a adversidade, ele diz: eu sei. Repita comigo: eu sei. Que o meu Redentor vive e por certo se levantará. Aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que é poderoso, eu sempre falo isso, aquele que tem o poder de me tirar da morte para a vida, da escassez para a abundância, da enfermidade para a saúde, está vivo. Ele está vivo. Eu sei. E isso se estabelece com intimidade e com confiança. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E é isso que nós queremos como liderança, é isso, né, que o apóstolo, quando recebeu essa palavra, gerar essa convicção plena que há um amor de Deus sobre você e que você pode viver uma vida plena. Não só uma graça para nos perdoar do pecado, mas uma graça para nos viver, nos levar a ter uma vida plena, convicta, uma vida que não se abalará diante de tanta adversidade, de tanta luta que está acontecendo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Ainda que os montes se abalem nos seios do mar, há um rio cuja cidade alegra o trono do Senhor. Encha o seu coração de esperança todos os dias, diante de toda adversidade, diante de toda luta. Há um Deus sobre nós que usará todas essas coisas, para que de alguma forma eu e você venhamos a crescer, a sermos trabalhados. O amor que é por mim. Romanos 8:31 fala o quê? O que nós estamos dizendo? Que diremos, pois? O que nós temos dito diante desta verdade? E qual é a verdade? É que nós temos um Deus cheio de amor, que está do meu lado, e que não está contra mim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está trazendo uma convicção de fé plena. Eu sei que Deus está do meu lado. E aí eu trago uma observação. Eu só não sei se eu estiver cheio de mim, porque quem está cheio de si mesmo não consegue ser cheio do amor de Deus.
A única forma de não desfrutarmos desse amor se chama arrogância, soberba, altivez. Mas se você se entender e se humilhar e entender que há um Deus soberano e que você depende dele todos os dias, Ele estará conosco todos os dias, Ele estará contra nós. Por muitas vezes nós temos a capacidade de sentir o inimigo, sentir o gigante, de ver gigantes. Mas muitas vezes não temos a capacidade de mergulhar nesse amor e nessa fé e entender que se Deus está por mim, quem é esse gigante para se levantar? Eu não estou falando que você ignore os gigantes, mas que você confie em Deus. Oi? Nós não ignoramos os problemas. Nós confiamos na palavra liberada sobre nós. E essa confiança vai trazer convicção e plena. Só que por muitas vezes nós somos capazes de visualizar inimigos, mas não temos discernimento do mundo espiritual, entendendo que há um Deus soberano do nosso lado. Eu acho que recentemente o Samuelzinho, o pastor Samuel, ministrou aqui falando sobre o moço de Eliseu. Vocês se lembram? Acho que foi ele mesmo, né? Eu sei que alguém ministrou, acho que foi ele. Eliseu tinha discernimento e não deixava as pessoas entrarem por um caminho onde o inimigo fazia emboscada. Ele tinha uma visão e uma percepção de não entrar em caminhos que levavam à morte. Deus está nos dando essa capacidade de discernimento, e Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele pode nos dar capacidade de discernimento, de não entrarmos em caminhos que o inferno tem proporcionado para que sejamos destruídos. Mas entenda uma coisa, às vezes o inferno vai nos rodear, e às vezes nós precisamos entender e visualizar que há um Senhor soberano sobre nós, do nosso lado. Aquele moço acorda Eliseu, chama Eliseu e fala assim: estamos cercados. E Eliseu só fala o quê? Hein, gente? Hein? Senhor, abre os olhos. Quando ele começa a ver e ver que maior é aqueles que estão a nosso favor do que aqueles que estão sobre as trevas, que existe um Deus que está do nosso lado, quem é contra nós? Então nós precisamos ter discernimento. Nós não podemos perder a capacidade de enxergar que há um Deus a nosso favor e do nosso lado. Nós não estamos trazendo uma ignorância a respeito das necessidades. Nós estamos trazendo o fruto da convicção da fé, para que eu e você desfrutemos desse amor, e esse amor leva à presença do Espírito Santo, nos enche de esperança. Esse amor nos enche de convicção, entendendo que Deus está do nosso lado todos os dias. Não é as circunstâncias: eu estou passando adversidade, Deus não me ama. Pare com isso, Deus te ama. Deus me ama. E nós precisamos desfrutar da graça e do amor do Senhor, mergulhar nesse amor com uma convicção de fé, e não vivermos emocionalmente, deixamos de que sejamos crentes cheios de alma, volúveis, inconstantes, vulneráveis, mas que sejamos crentes firmados na verdade, que a palavra entre e governe, e que sabemos que Deus está conosco. Um amor que vai além. Romanos 8, 32 fala o quê?
Romanos 8:32. Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos, não nos dará o quê? Não nos dará com ele. Queridos, nós precisamos entender que esse amor e essa graça veio sobre nós, ela é salvadora. Mas o amor de Deus vai além simplesmente da nossa salvação. Ele vai além do simplesmente do ir para o céu, mas Ele vai sobre o cuidado de nós todos os dias, e todos os dias nós temos o cuidado dEle, nós temos o favor do Senhor, e vai além da nossa salvação, Ele vai cuidando de nós todos os dias, naquilo que necessitamos. Quantos creem que Deus pode fazer além do que nós pensamos? Quantos podem louvar e levantar as suas mãos, entendendo que nada do que nós necessitarmos ficará sem o seu cuidado, porque os pensamentos deles são pensamentos que vão além, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim Quantos podem agradecer ao Senhor? Eu queria que uma igreja adoradora, cheia de gratidão e um senso de louvor e ador ao Senhor, mergulhasse nesse amor nessa manhã, mergulhasse nesses dias e entendesse que Deus está nos proporcionando viver coisas além, e que Ele vai liberar um amor sobre nós para vivermos coisas grandiosas, o grande amor de Deus. Nós viveremos as manifestações do grande amor de Deus, nós viveremos milagres, e nós temos convicção que Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Para nós terminarmos daqui a meia hora, não pode nem brincar, né? Só um amém, outro amém ali para dar uma moralzinha, o resto é tudo. Eu estou brincando, gente, já está. É que eu sou sem graça mesmo. Tem que fazer um curso com o Samuel. Nós precisamos ter convicção de que esse amor vai gerar em nós uma firmeza e uma mentalidade vencedora. Paulo tinha isso, queridos. Paulo tinha isso. Foi gerado pela experiência. Nós podemos ter o amor do Senhor, mas relacionamento depende de nós. Intimidade com os céus depende de nós. O amor de Deus é incomparável, mas relacionamento depende de mim. Relacionamento depende da minha disponibilidade de retribuir em gratidão, em adoração, em querer agradá-lo. Paulo, ele desenvolveu uma intimidade. E Romanos 8:35, ele começa a declarar, e debaixo de uma convicção plena, ele fala: quem poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus? Quem poderá te separar, queridos? Ele tinha uma convicção, e ele fala: nada vai poder me separar do amor que está em Cristo Jesus. Nada. E ele fala: tribulação. Nós estamos isentos da tribulação? Mas ela não pode nos separar. Às vezes a angústia quer tomar conta e influenciar nosso ser. Tenta.
Mas nada, e ele diz, nada poderá, nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada. Ele afirma com toda a convicção, nada poderá me separar do amor de Deus. Eu estou bem certo, eu tenho uma convicção plena, eu sou prova do amor de Deus, e ninguém poderá me condenar, ninguém poderá me acusar. Ei, está escrito em Romanos 8, que não tem ninguém que possa me condenar, e não tem ninguém que possa me acusar. Paulo perseguiu os cristãos. Paulo foi um homem que lutou contra Deus, e ele entrou diante dele, redimido, justificado e santificado, e não tem ninguém que poderia vir e condená-lo pelo seu passado. E foi gerada uma convicção dentro dele, que ele diz, nem morte, aqueles que estão em Cristo Jesus, a morte não nos separará. Mas aqueles que estão justificados viverão eternamente. E a morte não é problema para nós. E aí ele diz, nem a vida. Às vezes a vida é mais difícil do que a morte. Tem gente que pode achar que a solução da vida está na morte. Para resolver problemas de vida, desejam a morte. Então, queridos, por muitas vezes a vida se torna mais desafiadora do que a morte. Mas ele fala que nenhuma adversidade nessa vida poderá entrar no meu ser e na minha mente, porque eu tenho uma convicção de palavra dentro de mim, uma fé inabalável, e nenhuma circunstância que eu esteja vivendo poderá me separar desse amor dispensado e liberado a mim. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, não há poder espiritual e demoníaco que possa nos separar quando nós estamos debaixo de um Deus que está do nosso lado. Quando a esperança está dentro de nós, fundamentada e solidificada pelo Espírito Santo que habita em nós. Que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, Queridos, estamos vivendo tempo de adversidade? Hein? Estamos vivendo um tempo difícil? Oi, vocês estão aí? E ele está falando que essas coisas que nós vivemos não são capazes de nos separar do amor de Cristo. E aqui eu trato uma coisa, quando começou todo esse problema, há 2 anos atrás, quase todas as pregações que eu ouvia por live, e até eu mesmo fiz, ministrando em Mateus 23, 24 e 25, que é ensinamentos escatológicos. Quase todas as mensagens eram voltadas para a volta de Messias. E muitos estavam dizendo que isso seria benéfico, porque aproximaria e as pessoas teriam necessidade de estar congregando, sentiriam falta de estar congregando como igreja, nos aproximaríamos de Deus. E para nossa tristeza e espanto, a maioria dos pastores que eu converso e que eu estou indo, a maioria falou que a igreja, muitos deixaram de congregar. E as mensagens agora deles você precisa voltar, você precisa assumir a responsabilidade no corpo. Mas ele está dizendo que uma vida convicta, cheia de plena esperança no Senhor,
nem as coisas presentes, nem as adversidades que nós vivemos nesse tempo vão esmorecer um crente firmado na palavra e convicto na sua mente. Quantos desejam essa convicção plena dentro de si? Levante as suas mãos e fala: Senhor, nós profetizamos que vamos mergulhar nesse amor, e esse amor nos levará a ter uma fé convicta, inabalável. Nós desfrutaremos da graça, sim, pelo perdão do nosso pecado, mas nós desfrutaremos de uma firmeza que a palavra nos garante. Nós não seremos envolvidos por um sistema, nós não seremos envolvidos pelas adversidades do dia a dia, nós não deixaremos os sentimentos nos envolver, nós continuaremos confiando na palavra. E 2022, debaixo da palavra apostólica liberada sobre nós, nós vamos desfrutar do grande amor de Deus, com manifestações do grande amor de Deus, e veremos uma igreja se levantar, veremos coisas maiores, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós cremos nisso. Vamos ficar de pé. Por muitas vezes nós temos dificuldade, porque ouvimos mais as circunstâncias do que a palavra. Firmamos mais as nossas vidas mais no que nós estamos vendo do que naquilo que a palavra nos diz. Quantos creem que a palavra é poderosa hoje para fazer? Levante as suas mãos e comece a pedir a convicção e mergulhe no grande amor do Senhor. O grande amor do Senhor vai gerar convicções sobre nós. Você que entrou aqui às vezes desanimado, desesperançado, ou você que está em casa assistindo essa pregação, que a esperança foi levada a um Espírito que vai nos ajudar por causa do amor de Deus, e Ele vai trazer novamente a esperança, e os sonhos serão restaurados, visões serão restauradas, ministérios serão restaurados, dons serão restaurados, por causa da convicção que Deus não me abandonou, e os meus sentimentos não governarão os meus atos, mas a minha vida será regida pela palavra, porque fé não sente, fé se sabe. E como Jó falou, eu sei. Levante as suas mãos e comece a orar ao Senhor e consagrar a sua vida diante do Pai. Você que por muitas vezes nós somos tomados, e essa é a guerra.